Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal Efeito Bola de Neve. Como é que vocês estão? Hoje é dia da gente fazer mais uma retrospectiva, né, de como é que tá a nossa vida financeira. Hoje é dia 7 de fevereiro. Não ligue, tá? Eu tô com meio mundo de roupa aqui porque tá muito frio, tem várias tempestades acontecendo aqui em Portugal. Aí eu tô botando várias camadas assim para tentar me manter quentinho. Mas aqui embaixo também tem um aquecedor, então Mimosa já tá aqui escondida. Nossa ajudante aqui do stage. Mas bom, vamos dar uma atualizada. Agora a gente já tem mais algumas informações que a gente já tem, né, com relação à nossa vida, conforme as coisas foram andando. A gente ainda não pagou tudo que tinha para pagar, mas algumas coisas foram se atualizando, né? Eu ainda não tenho as coisas com relação à celebração, né, as coisas que Marília tá pagando do lado de lá. Mas depois eu vou dar uma atualizada nisso também, porque ela tá lançando lá na planilha e eu tenho que consolidar aquilo para fazer. Mas a estimativa inicial, né, eu acho que meio que se mantém, não tem nenhuma novidade com relação a isso. Mas o que a gente pode dar uma olhada é o seguinte: para o mês de fevereiro, eu já recebi meu salário, mas como parte do salário está de um lado, parte está do outro, eu acredito que dá pra gente ver aqui, esses dois valores aqui. 833,86 e 1.100. Eu tava esperando que viesse algo próximo de 2.000. E tá próximo, né? Na verdade, tá próximo. Mas eu achava que viria mais, na verdade. Porque como a empresa paga... Tem toda a trambicagem, né? Eu já expliquei pra vocês aqui. É só voltar alguns vídeos lá pra trás que a empresa faz um arrumadinho pra pagar menos impostos. Mas aí esse mês, como eu tô saindo da empresa, né, eu não recebi o valor cheio e aí vai ser feito um acerto de contas com relação à parte do mês que eu vou continuar trabalhando, né, agora no mês de fevereiro, que isso aqui é referente ainda aos ganhos de janeiro, né, então o salário de janeiro você recebe no final de janeiro, no mesmo mês. Então eu recebi aqui por volta de 1.933,86. E tem o ticket também, né? Com relação ao ticket, eu recebi 219,66 euros, né? E aqui já tem alguns gastos que a gente teve. Os gastos do ticket, eles são todos para comida dentro de casa, né? E aí a gente pode vir aqui na aba orçamento que dá uma espécie de resumo aqui pra gente, né? Até agora, né? Dia 7 do mês, a gente gastou 106 euros com 9 cêntimos em comida para dentro de casa, né? Como vocês podem ver aí, a gente não tá na nossa casa, né? A gente já entregou o apartamento, deu tudo certo lá, entre muitas aspas. Também temos que falar sobre isso. Então aqui a gente tá basicamente gastando com a nossa alimentação, né? De praxe. Então o que a gente precisa consumir, a gente vai comprando e quando eu entro aqui tem as compras que foram feitas aqui. Padaria portuguesa. Isso não devia estar aqui. Isto não devia estar aqui. Isso deveria ser comida fora de casa. Vamos ajeitar em tempo real, né? Vamos ver se ele já atualiza. Já atualizou. Então, com comidas para casa, né? Foi aproximadamente 98 euros e 11 cêntimos. E para comida fora de casa deu 58,66. Aqui tem alguns poréns, né? Esses 25 aqui, na verdade, foi 5,75, porque a nossa amiga que estava aqui também nessa casa, que foi para o Brasil, pediu para eu ir comprar os pastéis de Belém para ela levar. Então os pastéis ela me deu 20 euros em espécie. Aí eu fui lá e comprei mais uma caixa com 4 unidades, uma para cada, como uma despedida também, né? Para mim, para Marília, para ela, para a irmã dela também. Então eu só gastei na verdade 5 e pouco aqui. E como esse dinheiro está em espécie, né? Ele não é representado aqui na tela. Esse gasto aqui no Ubo, BK e aqui BK no Colombo foi comida fora, né? E aqui essa padaria portuguesa, ó, no dia 2 a gente também tomou o café da manhã na rua. Mesmo sendo café da manhã, né? A gente comeu na rua, então eu coloco aqui nessa categoria. Porque a gente foi tomar café da manhã na rua para não incomodar, né? Como elas estavam aqui e, tipo, a gente não queria muito invadir a privacidade delas, elas não tinham nenhum problema, mas a gente
tava tentando dar o máximo de espaço possível, então a gente fazia as refeições fora de casa e tal, porque elas só ficaram aqui basicamente 2, 3 dias enquanto a gente tava aqui. Então eu passava o dia aqui, às vezes eu ia pro escritório, Mimosa tava sempre por aqui e Marília tava trabalhando, né? Então teve esses gastos aí de comida fora de casa. Alguns dos gastos aqui de comida a gente comprou tecnicamente comida fora de casa também, porque eu fui comprar panetone e algumas coisas. A gente foi para casa de um amigo nosso para fazer um cafezinho. Isso foi ontem, a gente ficou até umas 2 da manhã na casa lá do pessoal. Estavam 3 casais lá, então foi bem legal também. É meio que parte da despedida, né? A gente tá tentando. O que o pessoal chama a gente para fazer, a gente tá topando, né? Então, pra gente se despedir de todo mundo, a gente tá. A gente já sabia que a gente ia acabar saindo bastante nessa reta final, né? Os gastos com celular ainda não entrou, presente ainda não teve nada. Transporte 11,86. Isso aqui foi quando a gente precisou ir. A gente foi justamente para casa desses nossos amigos ontem. Uma coincidência danada, deu o mesmo valor para ir e para voltar. Eu até fui olhar no aplicativo para ver se realmente era isso, mas deu o mesmo valor para ir e para voltar. A gente não queria ir de moto, a gente ainda tá com a moto, não conseguimos vender ainda, mas a gente não quis ir de moto porque de noite tá frio, tá chovendo de vez em quando e, enfim, a gente também tava levando comida, então não era o melhor dos cenários. E agora aqui, ó, multa. Isso aqui é uma novidade. Eu não tava esperando, apesar de que eu sabia que podia acontecer. Tem alguns lugares que tem radar, eu sabia que tinha placa de radar, mas eu sempre ficava procurando e não via o radar. Tomei uma multa, né? O valor de 120 euros. Enfim. E aqui, essa multa foi de novembro, então pode ser que eu tenha tomado outras e elas simplesmente não chegaram ainda e eu não sei, né? Enfim, eu espero que não, mas teve essa multa aí que eu levei, chegou por esses dias. Chegou lá no apartamento antigo. Aí eles têm um sistema que tem um escaninho, né, lá embaixo. Então o meu vizinho, eu pedi para ele ficar de olho. Ele viu que tinha e me avisou, eu fui lá buscar. Já paguei para evitar dor de cabeça, até porque quando a gente for vender a moto, não pode ter dívida, né? Aluguel aqui, esses 200 euros. O que a gente fez? A gente tá aqui, o nosso plano é ver, olha, a gente vai ver quanto a gente gastou de energia, de água, de gás, fazer um bem bolado, né, de quanto a gente gastou e botar um valor a mais para agradecer, né, pela pessoa estar deixando a gente ficar aqui na casa dela. Ela não cobrou nada, na verdade, ela não queria nem que a gente pagasse energia, não queria que a gente pagasse nada. Mas o que Marília disse para mim, olha, ela tá indo pro Brasil, vamos dar algum dinheiro logo para ela, porque aí ela pode usar esse dinheiro lá também. E aí depois, quando a gente fizer o fecho de contas, a gente dá mais uma parte, se for o caso. E aí quando ela voltar, ela também tem algum dinheiro, né, aqui. Então a gente já adiantou 200 euros. E basicamente é isso. Mas a gente ainda precisa ver quanto é que a gente vai gastar, porque tá muito frio. A gente tá usando desumidificador aqui para poder secar a roupa. Estamos usando aquecedor também, porque a gente também não vai ficar morrendo de frio aqui, né? E aí basicamente é isso. Roupas. Tive um pequeno imprevisto. Normalmente essa categoria nunca aparece aqui. Eu tive que criar a categoria porque basicamente aqui eu só tenho 2 calças. Eu tinha 2 calças. Uma de trabalhar e uma de sair, jeans. E as outras eu já tinha mandado pro Brasil pelos meus pais quando eles estiveram aqui. Que era um pouca coisa também. Então, o que aconteceu? A minha calça de trabalho rasgou, bem no fundo, assim. E aí, eu até tava enrolando muito para ir pro trabalho. Quando eu ia pro trabalho, eu ia de moletom, mas também não é legal, né? Aí eu fui, abri mão, comprei uma calça e espero que ela dure, né? Um bom tempo aí. Paguei 30 euros, foi um bocado salgado. Não precisava ter gastado tanto com uma calça. Mas a gente que é gordinho, a gente sofre um pouco para encontrar roupas que a gente se sente bem. E eu não quero comprar uma calça, porque a calça anterior que eu tinha de trabalho, ela era toda esquisita. Ela era larga em cima e ela ia afunilando assim, e no pé ela era bem estreitinha, então tipo, eu não gostava muito dela também. Ela era de uma marca popular assim, então ela durou mais ou menos um ano e tanto, por aí. Então eu quis comprar uma calça legalzinha, porque eu sei que eu duro pelo menos um ano com a calça, né? Então, já que eu já vou ter que gastar uma calça básica, normal, ia ser entre 15 e 20.
E aí, pra eu pegar uma calça melhorzinha, uma coisa que eu gosto de usar, uma coisa bonita, aí eu paguei um pouquinho a mais. Mas, vocês estão vendo aqui, né? Basicamente foi um gasto com roupa. Geralmente eu não gasto com roupa. É muito raro eu gastar com roupa. Outra novidade aqui. Academia. Isso aqui eu fui enganado. A minha esposa se juntou com a minha irmã. E elas fizeram meio que um desafio, assim, de ratos de academia. Que eu falei pra vocês no outro vídeo, né, que a gente tá se sentindo acima do peso e a gente quer colocar isso como prioridade agora. E aí elas se organizaram para fazer um desafio de a gente tem que se exercitar todos os dias até o dia da celebração. E assim, é até legal e tudo, mas qual foi a enganação, né? Marília disse pra minha esposa, né, me disse que na verdade era apostando dinheiro, que quem ganhasse ia receber um prêmio, né, todo mundo ia ter que colaborar com um valor. Ela disse pra mim que era isso. Aí eu, não, também, é um motivo bom, né? A gente quer se exercitar. Eu não queria entrar na academia agora aqui, porque eu ia ter que pagar um mês e a gente não vai ficar um mês. Mas, enfim, fiz a matrícula da academia e honestamente tá sendo muito bom, porque eu tô indo pra academia todos os dias. Eu tô tentando tirar o máximo de proveito possível, então eu fiz a matrícula na segunda-feira e todos os dias eu fui pra academia, incluindo hoje, sábado eu fui pra academia. E eu passei todos os dias pelo menos 1 hora fazendo exercício, então está me fazendo bem. E a parte da enrolação era a questão do dinheiro, na verdade elas não apostaram nada. Marília só disse isso porque ela sabia que se tivesse uma aposta envolvendo dinheiro eu não ia querer perder. Aí por conta disso eu me matriculei na academia. Mas enfim, o motivo foi bom, foi nobre. Então, atualmente, né, como é que nós estamos? Temos 2.999,54 € aqui na conta da Wise. Esse aqui tá praticamente correto. Tá correto esse aqui. Agora, com relação à conta da Activo Bank, hoje eu tenho que lembrar aqui direitinho como foi. Eu tinha alguma coisa para pagar de 230 €. Ah, lembrei. Compramos a passagem de Mimosa. E a passagem que ficou custando, ela podia ser paga em reais ou podia ser paga em euros. Em reais dava R$ 1.499 e tanto, quase 1.500 arredondando. E podia pagar em euros também. Aí ela me disse primeiro o valor em real. E aí eu fiz a conversão rapidinho assim e dava basicamente 242 €, né? E aí eu perguntei pra ela, mas eu tô com dinheiro aqui em euro, eu posso pagar em euro? Ela disse, pode. Vamos ver quanto é que tá o valor em euro, porque se tiver mais barato eu pago em euro, né? Até porque nesse momento, como eu tô levando uma surra, né, da conversão, o euro caiu muito, então para mim vale mais a pena pagar em euro, porque quando eu fosse converter para pagar, eu ia perder bastante dinheiro também. E aí, para minha surpresa, de 242 € baixou para 230. Então, eu mandei aqui, saindo da Wise 250, paguei para a conta da Activo Bank para poder pagar. Aí aqui entrou 250 e saiu 230. Então, nesse momento agora tem 40 € nessa conta aqui. Eu mandei sincronizar agora, mas eu não sei por que motivo ainda não sincronizou. Vou até tentar de novo sincronizar. Vamos ver o que acontece. Não, ainda não tá listando. Talvez só... por ser fim de semana, não sei. Talvez na segunda-feira já esteja atualizado aqui. Mas compramos a passagem de Mimosa, 230 €. Eu tava esperando que fosse em torno de 300 a 400 €. Para nossa sorte foi 230, né? Eles também perguntaram o peso do animal e eu pesei Mimosa na hora assim rapidinho, ela tava com 18. Sendo que das outras vezes, Mimosa, o peso dela sempre foi 18. E aí toda vez que a gente ia viajar, sempre dava alguma diferença. Aí da primeira vez, a gente passou, da segunda, quando foi na volta, ela já tava com 20 quilos. Aí a pessoa queria encrespar na passagem, né, na hora de embarcar ela. E aí na outra viagem eu já comprei com 20 quilos e aí, não, de novo, tá acima do peso e não sei o que, sendo que a gente sempre pesa ela e dá 18 quilos. Aí dessa vez eu comprei a passagem com 22 quilos para ver se a gente não tem problema, sendo que eu pesei ela na hora e ela tava com 18. Então vamos supor que a gente vai botar os paninhos dela, as coisas ali na casinha, e aí quando soma tudo, né, vai bater o peso, porque tem o peso da caixa, tem o peso do animal e das coisas que vão na caixa, né?
Então compramos a passagem de Mimosa. Nesse momento estamos com 3.000 euros na conta. Acabou-se a primeira semana, né? E conforme nos meses passados que a gente estava vendo, por exemplo, o mês de janeiro, a gente gastou com mais ou menos 900 euros, né? No total, assim. O que daria 900 dividido por 4, daria 225 por mês, né? E esse mês a gente já gastou 551. Sendo que tem várias coisas extras aqui, né? A academia, que não vai se repetir. Tem o aluguel aqui, que a gente pagou a mais. A multa, que foi totalmente inesperada. Mas se a gente fosse pegar aqui, ó, a alimentação, daria 160 euros. Transporte, o Uber que a gente pegou, iria para 170. Mais a roupa, 200 euros. Então a gente está mais ou menos na média que a gente vem gastando por semana, 200 euros. Na verdade era para ter dado 225, né? A gente gastou 200 até agora, mas vão ter mais saídas, né? Daqui para frente. Então, basicamente é essa a nossa situação. Vamos até dar uma olhada. Ultimamente eu tenho dado uma olhada aqui no preço do Bitcoin. Tá em 69.500 euros. Baixou 1,38% hoje. Eu tenho dado uma olhada nisso, tenho pensado, eu tô com a mão coçando assim para comprar, mas eu sei que não devo. Vamos ver aqui agora o valor de euro do real. 6,17, tá horrível, horrível, horrível. 5 dias, um mês. Olha, isso aqui de um mês, né? 6,28 aqui. Mas se a gente pegar, ó, muito recentemente, ó, no mês 1, ó, quando virou aqui, tava 6,48, que era quando eu tava querendo transferir, mas ainda não podia, né? Então, estamos levando uma surra ainda no euro, ainda não transferi nenhum dinheiro para o Brasil. No dia 15 agora eu tenho mais uma fatura da passagem, né? Que a passagem minha e de Marília eu comprei parcelado no cartão. Mas por sorte, né? Eu tinha um dinheiro para receber da nossa amiga Vitória. E aí esse dinheiro já está separado em outra conta. Pra gente, quando chegar o dia do pagamento, eu só faço o Pix, transfiro. Transfiro não, né? Pago diretamente. E aí isso está resolvido também. Então, basicamente é isso. Essa é a nossa situação atual. Eu andei fazendo também umas simulações aqui. Eu não estou querendo me criar muitas expectativas, mas parece que vem coisa boa por aí. Tem umas calculadoras que fazem umas simulações de quanto você tem a receber quando você sai da empresa. E, assim, honestamente, eu estou colocando na minha mente que, como eu vou sair na metade do mês, eu só teria direito a, no máximo, metade de um salário. Porém, parece que tem mais algumas coisas aí que a empresa tem que pagar, como férias, o 14º salário proporcional, né? Enfim, tem mais alguns valores aí que ele tem para pagar. E aí, pelas simulações, diz até que é um dinheiro bem relevante, assim. Mas não sei. Outra coisa que a gente precisa resolver o mais rápido possível é a moto. Preciso vender a moto, transferir, para resolver a situação da moto também e a gente se livrar dessa pendência também, né? O valor que está aqui de saldo na conta da Nubank, isso está errado porque o da Nubank eu gero o relatório e depois eu importo aqui no aplicativo e como não teve muita alteração, eu não fiz, mas tem por volta de 7.000 e pouco lá na conta. E é basicamente essa situação. A gente ainda tem 113 euros para usar com alimentação no ticket. E aí a gente vai ter os gastos normais do mês, né? Eu tô imaginando aqui que a gente vai chegar ao fim do mês com mais de 2.000 euros aqui. E eu ainda tenho para receber o dinheiro da rescisão do meu contrato aqui, né? E a gente ainda tem agora que, assim, para explicar um pouco mais para vocês, a gente saiu de lá do apartamento, veio para cá, isso foi numa sábado, eu acho, e aí no fim de semana as meninas ainda estavam aqui, né? A dona do apartamento e a irmã dela. E a gente não teve tempo de desempacotar tudo.
tem várias coisas aqui que a gente tem que entregar para as pessoas porque é delas. Por exemplo, eu peguei coisas de material de pintura emprestado e estão aqui comigo, eu tenho que devolver ainda. Tem um aquecedor que a gente já vendeu, tá ali guardadinho, que a gente precisa entregar para a pessoa também. Mas tem várias outras coisas assim que talvez dê para a gente vender. E a gente vai tentar vender todas elas. E aí a gente tá chegando no final de semana, é o momento que a gente tem para fazer isso. Porque como eu falei para vocês que eu entrei na academia, né? Eu e Marília. Então a nossa rotina tem sido basicamente assim. De manhã tá muito difícil para acordar, a gente acorda já na hora de ir para academia. Ou de ir para academia. A gente já acorda na hora de ir trabalhar, então toma um café rapidinho, vai trabalhar. Marília vai pro trabalho dela, eu vou pro meu trabalho. De meio-dia a gente almoça, é fazer o almoço e depois voltar para trabalhar ao turno da tarde. E aí antes de Marília largar, eu já vou passear com Mimosa. E aí eu passei umas meia hora com ela, alguma coisa assim, enquanto der, enquanto não estiver chovendo, eu passeio com ela. Quando Marília larga, é mais ou menos umas 7h30, então ela vem para casa, a gente janta, só descansa assim 10, 15 minutos e depois a gente vai direto para academia. Então a gente chega na academia de 8 e um bocadinho e aí passa mais de uma hora na academia. Então chega em casa mais ou menos perto de 10 horas. E aí é tomar banho e dormir e se preparar para outro dia que basicamente vem se repetindo assim a semana toda, né? Hoje Marília não foi para academia, eu tô na frente dela no desafio. A minha irmã teve um dia que ela faltou, mas hoje ela foi também, então ela tá um dia para trás também, com o esposo dela, meu cunhado. E aí por conta disso, né, a gente tava totalmente sem tempo, mas entre hoje e amanhã a gente vai tentar desempacotar as coisas para tentar listar mais coisas na OLX e anunciar para os conhecidos também, esse tipo de coisa e etc. Tem pessoas ainda que estão faltando pagar dinheiro a gente ainda. E é isso. Bom, quando a gente tiver mais novidades, a gente vai atualizando por aqui. Eu tô muito, muito interessado em dar uma olhada sobre o Bitcoin. Tô com muita vontade de comprar. Eu sei que não devo, mas a tentação tá muito grande. E tenho olhado bastante para isso ultimamente. Tô tentando me controlar para não fazer, mas não sei. Talvez eu acabe comprando. Se você quiser ter mais informações sobre isso, né? Não estou recomendando ninguém a comprar ou deixar de comprar Bitcoin nem nada do tipo, até porque eu não sou a pessoa certa para recomendar esse tipo de coisa. Mas se você tiver interesse, deixa um comentário aqui embaixo e aí a gente pode dar uma olhada, pelo menos nas coisas que eu já vi. Hoje em dia tá tudo tão simples que para comprar Bitcoin, você entra no aplicativo do seu banco e já consegue comprar lá na hora, assim, e ele já resolve. Mas é isso, se você gostou, deixa seu like. Se você quiser acompanhar a nossa jornada aí, já se inscreve no canal. Fazendo isso você vai ajudar bastante e aí você não vai perder os próximos vídeos que forem lançados. Estamos tentando manter uma frequência aqui de pelo menos 2 vídeos por semana, tá bem? É isso aí, um abração e até a próxima.